E se tudo que você acredita sobre alienígenas estiver completamente errado? E se eu te contar que as histórias que você sempre chamou de lenda escondessem verdades tão estranhas que você não acreditaria? Então prepare-se, porque hoje você não vai ouvir simples relatos, vai testemunhar acontecimentos que desafiam a lógica. Encontros que deixam cicatrizes não só no corpo, mas na alma, e mistérios que ecoam nas sombras do nosso mundo. Aperte o cinto, porque a realidade que você conhece está prestes a ser arrancada do chão. E o último tópico abordado nesse vídeo é do Brasil, a Batalha de Los Angeles. A madrugada chuvosa de 25 de fevereiro de 1942, Los Angeles acordou com o som estridente das sirenes. O mundo vivia os primeiros meses sombrios da Segunda Guerra Mundial, e o medo de um ataque inimigo pairava no ar, como uma névoa espessa. Quando os radares detectaram um objeto desconhecido cruzando o céu, as forças militares não hesitaram. Os holofotes varreram as nuvens e num instante o céu se transformou em um campo de batalha iluminada por explosões e tiros incessantes. Durante horas, canhões antiaéreos dispararam mais de 1.400 projéteis contra aquele intruso silencioso que teimava em desafiar a lógica humana. O objeto, no entanto, parecia imune, pairando imóvel no céu, como se observasse a fúria humana se esgotar. Nenhum destroço foi encontrado, nenhum sinal de que algo tivesse sido atingido, apenas o silêncio incômodo que seguiu quando as armas cessaram. As testemunhas, tanto civis quanto militares, relataram algo que jamais esqueceriam. Uma forma misteriosa, ora descrita como uma esfera brilhante, ora como um disco metálico gigantesco, que flutuava impassível em meio ao caos. O objeto, após longos minutos, desapareceu como se nunca tivesse existido, deixando apenas o rastro de perplexidade e um cheiro forte de pólvora pairando sobre a cidade. No dia seguinte, as autoridades tentaram apagar o mistério com explicações vagas, falando em alarmes falsos e histeria coletiva. Mas para aqueles que viveram aquela madrugada, a certeza ficou cravada como uma cicatriz invisível. Algo real sobrevoou Los Angeles naquela noite, e até hoje a Batalha de Los Angeles permanece como um dos maiores enigmas mundial. Homens de Preto são frequentemente retratados nos filmes como os personagens excêntricos e energéticos que protegem o mundo de ameaças extraterrestres. No entanto, os homens de preto da vida real são figuras muito mais misteriosas e perturbadoras. Acredita-se que esses indivíduos atuem de forma intimidatória contra aqueles que testemunharam atividades alienígenas incomuns. Em alguns casos, desaparecem com aqueles que sabem demais, silenciando-os permanentemente. Um caso particularmente inquietante envolvendo os homens de preto ocorreu em 2009, em um hotel em Ontário, no Canadá. Dois homens vestidos completamente de preto entraram na recepção. Eles tinham uma aparência estranha e quase sobrenatural. Não possuíam sobrancelhas ou cílios, e seus rostos pareciam artificialmente alterados. O aspecto mais estranho era que eles eram idênticos, uma característica que não passava despercebida. Os homens pediram para ver o gerente do hotel, mas quando informados de que ele não estava presente, não acreditaram na resposta. Em vez disso, começaram a vasculhar o hotel de maneira meticulosa, como se estivessem em busca de algo ou de alguém. O comportamento deles parecia calculado, como se estivessem caçando uma presa. Depois de algum tempo, sem dizer uma palavra, os dois homens saíram do hotel e desapareceram tão repentinamente quanto apareceram. Quem eram realmente esses homens? O que estavam procurando? As respostas continuam a evadir qualquer tentativa de explicação lógica. O caso se soma ao longo e perturbador histórico dos homens de preto,
cujas verdadeiras intenções e identidade permanecem um enigma. O enigma do Lago Baikal. O lago, na gelada vastidão da Rússia, é muito mais do que um espelho de água cercado por montanhas. Com impressionantes 1.637 metros de profundidade, ele é o lago mais profundo do planeta. Um abismo líquido que guarda segredos tão antigos quanto o próprio tempo. Suas águas frias e silenciosas sempre carregam um ar de mistério, alimentando lendas sobre estranhos fenômenos que surgem e desaparecem sem deixar vestígios. Em 2009, um desses mistérios ganhou testemunhas de carne e osso. Sergei e seu filho, enquanto admiravam a imensidão tranquila do lago, viram duas esferas brilhantes emergirem lentamente das águas. Como se obedecessem um chamado invisível, retornaram para as profundezas. Mas o relato mais assustador aconteceu em 1982, durante uma missão militar subaquática. A 50 metros de profundidade, um grupo de mergulhadores russos se deparou com algo que ultrapassava qualquer protocolo de treinamento. Eram seres humanoides gigantes, com aparência bizarra e estranha. Ao tentarem capturar um desses seres, uma força invisível e brutal lançou os mergulhadores de volta à superfície, causando ferimentos graves e marcando para sempre o nome do Lago Baikal no cenário dos mistérios não resolvidos. O encontro na escola. Você sabe como as crianças às vezes contam histórias mirabolantes, né? Suas imaginações correm soltas e os detalhes muitas vezes se confundem. Mas e se uma classe inteira de crianças não só compartilhasse a mesma história absurda, mas a mantivesse por quase 30 anos? Foi exatamente isso que aconteceu em Zimbabue, em 1994. Durante o intervalo da manhã, mais de 60 estudantes relataram ter visto um estranho objeto, em forma de disco, pousando perto do pátio da escola. Naturalmente, muitas crianças ficaram curiosas e se aproximaram da nave. Foi quando as coisas tomaram um rumo muito estranho. Figuras humanoides vestidas de preto saíram da nave e as crianças descreveram como uma mistura de medo e fascínio. Tão repentinamente quanto apareceram, a nave e seus ocupantes desapareceram. Embora nem todas as crianças tenham visto o evento, aqueles que viram mantiveram a mesma história por décadas. Céticos afirmam que poderia ter sido um caso de histeria coletiva, ou uma ilusão compartilhada, possivelmente desencadeada pelos muitos avistamentos de OVNIs no sul da África. Mas os relatos das crianças eram incrivelmente consistentes. Embora não podemos afirmar definitivamente que extraterrestres estiveram envolvidos, algo verdadeiramente estranho aconteceu naquele dia. O mistério de Skinny Bob. Avistamentos de OVNIs geralmente vêm com imagens tremidas, fotos borradas e objetos distantes difíceis de distinguir. Mas em 2011 um vídeo surgiu e era bem diferente. Ele mostrava o que alguns acreditavam ser um extraterrestre, apelidado de Skinny Bob, e rapidamente ganhou atenção na internet. O vídeo foi compartilhado por um usuário do Reddit, chamado Ivan, que afirmou que o material veio dos arquivos da KGB. De acordo com Ivan, Skinny Bob fazia parte de uma missão diplomática do Sistema Estelar Zeta, enviada à Terra para discutir preocupações mútuas. Embora que os detalhes da missão permaneçam obscuros, o vídeo em si era arrepiante. A filmagem mostrava um alienígena com a cabeça grande, olhos negros e uma postura calma, algo totalmente diferente de tudo que já vimos.
Brand Sharp, um especialista em efeitos visuais, conhecido por seu trabalho em filmes como Eu Sou a Lenda e Watchmen, analisou todo o material. Sharp ficou perplexo, afirmando que, se o vídeo fosse uma farsa, ele teria exigido tecnologia de ponta, uma equipe excepcional e um orçamento de cerca de $250 mil. O que torna a situação ainda mais estranha é que ninguém jamais se apresentou para assumir a criação do vídeo. Ninguém tentou lucrar com ele ou fazer fama. Se for uma farsa, qual seria o objetivo? Skinny Bob é extraterrestre de fato ou é uma farsa elaborada? E ainda ficamos com mais questões do que respostas. Bob Lazar. Bob se tornou uma figura central no mistério da Área 51, quando em 1989 fez uma declaração bombástica. Ele havia trabalhado em naves alienígenas dentro das instalações secretas do governo. Bob descreveu em detalhes a tecnologia que ele supostamente havia visto, incluindo naves alienígenas alimentadas por uma fonte de energia desconhecida. Algo muito além do que a ciência convencional poderia explicar. Ele também revelou como as tecnologias eram surpreendentemente avançadas, sugerindo que estavam muito à frente do que a humanidade era capaz de criar. Apesar de suas alegações serem inicialmente desacreditadas, Bob manteve suas histórias por décadas. Ele afirmou que o governo dos Estados Unidos estava escondendo a verdade sobre o contato com extraterrestres. Com o passar dos anos, novas informações começaram a surgir, que levou muitos a questionarem se Bob estava dizendo a verdade. Seu relato levantou questões que ainda são debatidas até hoje. O governo está realmente escondendo tecnologias alienígenas? A verdadeira história da Área 51 permanece oculta para sempre? As implicações das revelações de Bob são vastas, e ele continua sendo uma figura enigmática no campo da ufologia. Embora muitos tentem desmentir suas alegações, a consistência de suas declarações e os eventos misteriosos que o cercam continuam alimentando teorias e desconfianças sobre o que realmente acontece dentro da Área 51. A fotografia do OVNI em alta definição. A maioria das fotos de OVNI são borradas e insatisfatórias, muitas vezes parecendo que foram tiradas com uma câmera tremida ou velha. Mas a foto de Calvin é diferente. Esta imagem se destaca pela clareza impressionante e pela nitidez incomum. Em 1990, dois jovens chefes da Escócia conseguiram capturar uma foto incrível de um objeto em forma de diamante pairando no céu. Perto do objeto, um avião poderia ser visto, oferecendo uma noção da escala. Ao contrário das típicas imagens borradas de OVNIs, esta era nítida e detalhada, deixando pouca dúvida sobre o que estava no céu. Após tirarem a foto, os chefes a enviaram a um jornal local, que por sua vez encaminhou a imagem ao Ministério da Defesa britânico. Pouco tempo depois, a foto desapareceu, sumindo em um manto de segredo por 3 décadas. Em 2020, o jornalista britânico David Clarke desvendou o mistério da foto, após ouvir sobre ela em 2009. Sua investigação levou a um oficial aposentado da Força Aérea Real, que havia mantido uma cópia impressa da imagem durante todos esses anos. Ao ver a fotografia, ficou claro que não havia truques envolvidos. O especialista Andrew Robinson, um professor sênior de fotografia, confirmou que a imagem mostrava um OVNI genuíno e não tinha sido manipulada de nenhuma maneira. Para aumentar o mistério, os chefes que testemunharam o evento relataram que a nave não fez nenhum som enquanto pairava. As identidades desses chefes permanecem desconhecidas e, embora tenha sido inicialmente planejado liberar todos os detalhes dessa foto em 2021, o governo britânico adiou essa liberação para 2076, o que é tão secreto que justifica um atraso de 85 anos. Isso certamente faz você se perguntar sobre a verdadeira história por trás dessa foto impressionante. O fenômeno Foo Fighters.
Em novembro de 1944, durante os combates aéreos da Segunda Guerra Mundial, um piloto americano sobrevoava um vale quando avistou luzes brilhantes e misteriosas no céu. Ao tentar se aproximar, as luzes desapareceram, sem deixar rastro algum. O caso não foi isolado. Diversos pilotos aliados relataram avistamentos semelhantes. Esferas luminosas que pareciam seguir suas aeronaves, como se as observassem em silêncio. Essas aparições ficaram conhecidas como Foo Fighters, um nome inspirado numa expressão popular da época para coisas estranhas. Muitos tentaram explicar os encontros, alucinações causadas pelo estresse da guerra, tecnologia secreta alemã, mas nenhuma teoria resistiu ao tempo. A hipótese mais fascinante permanece viva até hoje. Talvez em meio ao caos, não eram os únicos observadores no campo de batalha. Talvez aqueles que surgiam do céu estivessem apenas nos estudando e silenciosamente decidindo o que fazer com a nossa espécie. O avistamento de OVNI na Turquia. Alguns encontros com OVNIs não geram manchetes ou debates intensos, mas ainda assim são fascinantes. Um desses eventos ocorreu no noroeste da Turquia, entre 2007 e 2009. Um grupo de 12 testemunhas relatou ter visto uma nave metálica pairando sobre o mar. E elas não se limitaram a falar sobre o ocorrido, filmaram tudo. A filmagem, embora tremida, mostrou algo notável. Ao aumentar a imagem, duas figuras pareciam estar dentro da nave. Dois conselhos científicos patrocinados pelo Estado analisaram as filmagens, quadro por quadro. Após uma investigação minuciosa, ambos os conselhos concluíram que as filmagens eram autênticas. Não havia indícios de adulteração, efeitos especiais ou truques. O que tinham era uma filmagem bruta e não alterada, mostrando algo que não podia ser facilmente explicado. Embora os cientistas não tenham tirado conclusões definitivas, confirmaram que a nave não se parecia com nada fabricado pelo ser humano. Essa revelação foi o suficiente para chamar a atenção, mas deixou uma grande pergunta no ar. Por que essa filmagem não teve mais repercussão? Talvez seja porque a Turquia não seja conhecida como um ponto quente para avistamento de OVNIs. Ou talvez os céticos tenham descartado o caso devido à qualidade granulada da imagem. Seja qual for o motivo, o incidente do OVNI na Turquia permanece um mistério fascinante e inexplicado. Que não ouvimos mais sobre isso. A abdução alienígena. Era uma noite comum em 1957, quando o fazendeiro brasileiro Antônio Vilas Boas teve sua vida virada do avesso. Quando trabalhava sozinho em sua plantação sob o céu silencioso do interior, uma luz estranha cortou a escuridão. Assustado, ele tentou fugir, mas antes que pudesse escapar, foi cercado por seres humanoides que o capturaram e o levaram a bordo de uma nave. Dentro daquele estranho ambiente metálico, Antônio foi submetido a uma série de procedimentos que desafiavam qualquer explicação. Seu sangue foi extraído, seu corpo foi coberto por um gel pegajoso, e ele era constantemente observado, como se fosse parte de algum experimento frio e calculado. O tempo ali parecia distorcido, cada segundo arrastava-se como uma eternidade. Mas o que tornaria seu relato ainda mais surreal aconteceu após os exames. Antônio, ainda atordoado e sob um estado de sedação peculiar, relatou que uma figura feminina de traços alienígenas aproximou-se dele. Segundo suas palavras, essa entidade o seduziu, num encontro tão misterioso quanto perturbador. O que mais impressionou foi a consistência de sua história. Ao longo da vida, os detalhes jamais se alteraram, mesmo sob questionamentos e ceticismo. Exames médicos revelaram sinais de exposição à radiação,
Um fato que apenas aprofundou o mistério e transformou o caso Vilas Boas em um dos relatos de abdução mais emblemáticos e estudados na história mundial. E aí, qual dessas histórias te deixou mais impressionado? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like e se inscreve no canal, sério, isso me ajuda demais. E tá aparecendo aí mais 2 vídeos para você explorar esse mundo de curiosidades comigo. Então, até a próxima!